E outra, quem fez a sanção foi o governo dos Estados Unidos, não foi o Eduardo Bolsonaro. Então, colocar o Eduardo Bolsonaro como partícipe da canetada do governo americano em relação ao tarifaço no Brasil, em relação à sanção aos ministros do STF, no modo de ver, é dar um poder muito grande que eu acho que ele não tenha. Todas as atenções estão para o Supremo Tribunal Federal. O pessoal começar a julgar o terceiro núcleo do golpe de Estado. É bom lembrar que está correndo o prazo para resolver se aceita ou não a denúncia de coação ao curso do processo relacionado ao deputado federal Eduardo Bolsonaro. E aí é uma questão que é interessante, né? A gente até colocou algumas possibilidades. Primeiro, nessa linha do tempo aqui que a gente mostrou, o inquérito se iniciou para investigar o Eduardo Bolsonaro na tal ida dele nos Estados Unidos para se colocar contra o que estava acontecendo no Brasil e colocar as autoridades estrangeiras contra o Brasil e contra o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira, eu havia colocado que, no modo de ver, é um absurdo a gente manter esse processo de coação ao curso do processo contra o Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque o tipo penal, ele é bem claro, no artigo 344, né, do Código Penal, fala que coação no curso do processo é usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, juiz, em processo judicial. Ora, um deputado federal ir para fora do Brasil e falar em fóruns internacionais contra o que ele considera perseguição, não há nada de ilegítimo nisso. Esse expediente já foi feito inúmeras vezes por aliado ao PT. Seja quando o processo de impeachment aconteceu com a Dilma Rousseff, seja quando o Lula havia sido processado na Lava Jato. Então, é natural que um político, que pessoas vão para os Estados Unidos, vão para outros países, falar de determinadas situações que eles consideram perseguição ou algo errado no seu país. E a democracia é isso. O governo poderia mobilizar o Itamaraty para ir até os fóruns adequados, colocar posicionamento contrário ao Eduardo Bolsonaro. E outra, quem fez a sanção foi o governo dos Estados Unidos, não foi o Eduardo Bolsonaro. Então, colocar o Eduardo Bolsonaro como partícipe da canetada do governo americano em relação ao tarifaço no Brasil, em relação à sanção aos ministros do STF, no modo de ver, é dar um poder muito grande que eu acho que ele não tenha, né? Não tenha. E outro ponto, falar que o STF, com seus 11 ministros, 5 no caso da primeira turma, seria suscetível a mudar a decisão dele por conta disso, é diminuir o STF.